Olá, que bom que você já chegou, seja muito bem-vindo. Mas vai entrando, toma assento, participa conosco, pega uma bolachinha, vai ser uma maravilha participar desse tema de hoje. O que muda no casamento após a chegada dos filhos? Esse é o tema do programa de hoje. Começa agora o Lar de Família feito com muito amor da nossa família. Para a sua família. Tá só começando. Senta aí, vamos em frente. Já voltamos, foi rapidinho e como sempre, a Novo Tempo ama dar presentes para você. O nosso presente especial é a revista Entre Família, que você recebe gratuitamente apenas entrando no site. Você entra lá, novotempo.com/lardefamilia, põe seus dados e recebe de graça na sua casa, tranquilo. Sim, aproveite para seguir as redes sociais que vão aparecer aí na tela da sua TV e vá conhecer algumas coisas que a gente preparou lá especialmente para você. Só tem lá. Hoje eu gravei um videozinho bem legal, mas você vai ver só lá nas redes sociais, tá bom? Vamos conhecer nossos Vamos amigos lá, de Tininha. hoje para falar desse tema tão importante, né? Que é a Nina e o Hermógenes. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Obrigada. Fiquem bem à vontade. E nós gostaríamos de conhecer um pouquinho da família de vocês. Você podia falar, Nina? Quantos filhos vocês têm? Quanto tempo de casados? Consegue lembrar dos 14 meninos o nome deles? Não, né? Olha, Tadinho. bom, nós somos casados há 10 anos, temos 2 filhos, a Gabriela de 8 anos, o Pedro de 1 ano. Nossa, olha a diferença. O nosso tema é bom, porque tem duas experiências, né? E o bom é que nem dos dois foi planejado, pastor. Foi para provar a fé da gente, mas hoje é a maior alegria da vida Com da gente, é nossos certeza. filhos, né? Como é que é o nome mesmo? É Pedro e Gabriela. Pedro e Gabriela. A Gabriela é mais velha. É a mais velha, Pedro isso, é... de 8 anos, e o Pedro de 1 aninho. Que legal. Ô Hermógenes, que a gente chama de Moi às vezes, né? Ô Hermógenes, me diz uma coisa. Como é que era a rotina de vocês antes de aparecer as crianças, né? Vocês casaram e tal. Qual era a rotina e antes de chegar a Gabriela? Como é que vocês... Nós dois trabalhávamos, né? Aham. Ela trabalhava na escola, eu trabalhava em escritório, uma transportadora. Era assim, trabalho, casa, né? Aham. Casa, trabalho, e quando veio os filhos... Não, mas não é assim não, amigo. O povo quer saber, pôr na roda como era a rotina da casa do casal, né? Passeava, saía, viajava, tinha o tempo um como pro é que era outro. essa dinâmica só o casal? Passeávamos bastante, assim, viajava a alguns lugares, só que foi muito curto o espaço de tempo que a gente casou para vir a Gabriela. Quanto tempo foi? Ela engravidou com 9 meses. 9 meses de casado. Aí 1 ano e meio depois a Gabriela chegou. Ok, tá. Como é que era a rotina mesmo? A gente, assim, se curtia bastante, passeava, viajava, né? Aí quando a Gabriela chegou, mudou tudo, né? Conversavam bastante. E o tempo era nosso, Aí né? sai, vai jantar em algum lugar, às vezes, né? Um tempo... Bastante amigos em casa, geralmente Verdade. no fim de semana sempre tínhamos amigos, Aham. sempre fazia coisa com o pessoal lá, depois mudou bastante. Apesar dos amigos ter acompanhado com a gente, né, a rotina, tudo, mas muda bastante, né? E como foi essa surpresa, assim, de... Como você falou, não foram planejados, nenhum dos dois, né? Como foi essa notícia para o casal? Olha, foi bem difícil, Tininha, porque os sintomas de início foi, assim, virose. A gente... eu fui várias vezes no hospital achando que eu estava com uma virose, fazia vários exames, até que o médico falou assim, olha, vamos fazer um teste de gravidez, porque é a única coisa que está faltando. A gente olhou e falou, tá bom, vamos fazer, mas com certeza não é. E ele lá esperando, a hora que eu fui pegar o resultado, foi tão engraçado que eu cheguei e falei, deu positivo. Ele,
Não, Faz comigo não, tô um pouco tempo Não brinca casado. assim, não. E a partir desse momento ele ficou calado. Sério? Calado. Nossa. Ficou mudo? Não tocava no assunto com ele. E aí, a gente vai contar pros seus pais como que a gente vai fazer. Ah, você quem sabe. Você quem sabe. Não quero nem falar sobre esse Não quero assunto. nem falar. Tanto que durante a gestação, ele sempre foi mais calado. Eu até tinha uma preocupação, sabe, de como seria quando a reação. Gabriela nascesse. Nossa, mas pra Criou- mim a surpresa, a hora que ele viu ela, acho que ali nasceu o essa- pai. Ali nasceu o Agora pai. me diz uma coisa, criou Mas uma eu tenho tensão? curiosidade. Criou uma tensão? Ah, sim. Criou uma tensão? Antes do nascimento? Criou uma tensão entre vocês? Sim, sim. Criou uma tensão? Sim, Como é porque que você... assim, a minha aceitação foi eu ficar, assim, eu ficava sempre calado, assim, não participava muito das coisas de comprar presentinho Mas ou por as quê? Por quê? Não sei. Ficou com Não medo? sei, tipo, ficou um bloqueio. assustado? É, mais Que ou idade menos você isso. tinha? Eu tinha 23 quando você a não gente era tão descobriu. garoto assim, E né? aí ela nasceu no dia que eu fiz 24 anos, ela nasceu. Olha aí, Presente de aniversário. eu acho que as reações são diferentes mesmo, não tem como, assim, né? como ele diz, não participava, acho que nessa Uhum. questão que alguns pais têm de conversar com a barriga, mas ele sempre foi muito presente. Todas as consultas ele estava presente, todos os ultrassons, mas ele não era assim de estar aquele pai bobo que Aquele se bobão, mostrava né, feliz que com o que fica estava todo acontecendo. contente, fala com o Não era a bebê e reação tal. dele, não. É, Eu e tava mesmo- ali presente pro que precisasse, mas não ficava conversando com a barriga, não. Eu estou aqui, se precisar, estou aqui do lado. exatamente. Mas eu acho que até uma coisa um pouco lógica, né? Porque ele não está com o bebê na barriga dele sentindo. Aham. Então, sabe que vai vir um filho ou uma filha Acho que as responsabilidades na cabeça dele Sim. pesavam mais do que qualquer do que coisa, a né? própria criança em si, Sim. porque ele não está vendo, né? Não tem Aham. como. E aí participar desse negócio de comprar roupinhas tem muito significado para a exatamente. mãe, porque a mãe está ali, envolvida com a criança, sentindo, né? E acho que mãe tem muito essa coisa de medo, de deixar faltar pro filho, quer tudo pra ontem. E homem não. Ele foi fazendo conforme o tempo dele. Isso me deixava louca. Cara, irmão, eu ver sua cara. E no dia do parto, como é que foi? Então, aí Você tudo assistiu mudou ou quando não? eu assisti o parto. Aham. Eu vi como que foi o Conta parto. pra nós como foi. Porque eu tinha sempre aquele receio, né? Acho Aham. que sempre tem o receio de, nossa, como pegar, como vai ser. Vai cair, vou quebrar. Exatamente. Aí foi cesárea. Aí eu assisti o parto. A hora que eu vi como o médico tirou da barriga, eu falei, não, é tranquilo. Porque ele pegou assim a tranquilo? cabeça dela, deu um tranco pra tirar. Aí eu falei, nossa, é tranquilo, pode pegar aqui. Se o médico puxou Não vai a quebrar, saia, quebrou. né? Aí eu, dali pra frente, perdi o medo. Aí fui, dei Olha banho, aí foi bem tranquilo. Mas assim, acho que a parte de eu assistir o parto foi decisivo. Fez a diferença. É, pra saber como lidar, assim. Aí vi que poderia pegar, claro, com cuidado, mas não era aquele bicho de 7 cabeças. Então, pelo jeito que a gente está vendo, era mais a responsabilidade que pesava sobre Porque assim, a hora você, que eu né? peguei a Gabi nos braços, nossa, acabou a Já tensão. Já apaixonou, Sim. pronto. E ainda veio de presente no dia do aniversário meu dele, né? Aniversário. Foi muito E daí, legal. como que foi essa rotina de vocês, esse começo, né? Então, antes vocês tinham uma vida, mesmo a criança na barriga da mãe, ainda vocês têm muito tempo, Sim, né? tem Dá os para nossos- sair, tem o mal-estar, óbvio, né? Mas você ainda não tem, assim, aquela preocupação de deixar a criança, se está bem, se está sofrendo. Seu corpo estava cuidando dela, né? Eu tive uma sorte que os meus 2 filhos, nenhum dos dois foram aquelas crianças assim, nossa, eles dormem não, eles deram bastante trabalho. Então, a rotina mudou totalmente. Totalmente. Nossa. E como que foi esse começo aí de vocês, por exemplo, de adaptar com a Gabi que havia chegado, que a gente sabe muito bem, né, que quando o bebê nasce, as prioridades agora mudam muito, é o bebê. E agora, como é que vocês lidaram com as noites com sono, mas Com não sono, podendo com dormir, né? muito sono. O engraçado, né? A gente não teve muito quem ficasse com a gente para ajudar nos primeiros dias. Eu tive tinha que parente? contar bastante com ele. Tinha, mas todo mundo tinha sua responsabilidade. Quando ela nasceu, minha sogra ainda estava trabalhando, todo mundo estava nas suas atividades, né? Então a gente teve que contar muito um com o outro. E o Moi foi muito participativo, muito.
quantas noites dele falar, não, dorme que eu cuido. Olha, isso é Ele muito sempre me ajudou muito, muito. Garoto. Aham. Podia até dar uma dica agora para os pais, né? Você que é pai. Não, Tina, você Eu? pode falar, claro. Então tá bom. Vou falar como mãe, né? Porque Quando a gente o que a mãe precisa, né? quando a gente tem o bebê, normalmente a gente tem um período assim de tristeza. Sim. Você teve? Tive, até que da Gabriela eu não lembro muito, eu só não sabia muito como lidar com a situação mesmo, mas não tive aquele momento de choro, de desespero. Do Pedro eu já tive mais. Já fiquei, não sei se é porque eu tinha que pensar em como eu ia lidar com ela, com a situação e com ele, mas da Gabriela até que eu não tive esse desespero, e até porque eu acho que hoje é mais falado, é mais compreensível, né? Sim. Na época da Gabi não era. Então, entendi. as coisas foram acontecendo, graças a Deus não tive esse momento de desespero, porque a rotina era tão corrida, Foi intensa, né? foi intensa, e aí acabou que eu não tive esse momento de parar e pensar tanto. Do Pedro eu já tive. Então, você aí de casa, né? Se sua esposa está esperando um bebê ou se você tem um parente, né? Que está passando por esse momento. E quando nasce a criança, realmente a mãe, ela às vezes entra num desespero, numa tristeza, porque você não sabe como lidar com aquele ser, ainda tudo é novidade. E se o marido for compreensível, eu sei que é muita adaptação para o marido, né, para o esposo. Ao mesmo tempo. Não é fácil, porque você lidar com uma esposa que de repente era tão alegre, sorridente e tudo, de repente está ali chorando, está com sono, não sabe como cansada. E mãe parece que quando tem o bebê, por mais que você goste de dormir, um chorinho que o bebê dá, a mãe já acorda na hora. Nunca é um sono profundo, parece, né? Você está sempre com aquele sono superficial. E o esposo precisa ter essa compreensão com ela, ajudá-la, né? Apoiá-la em tudo que for preciso, né? Que não é fácil mesmo essa tarefa. Às vezes a gente nem sabe como ajudar, assim, mas a gente tem que estar ali, presente, para o que precisar. Mas, eu, assim, da minha parte, eu não sabia o que eu tenho que fazer agora, o que a criança está precisando, o que a mãe está precisando. Eu estava ali, assim, à disposição, mas a partir de mim, saber o que tinha que fazer, eu não sabia, fui aprendendo no dia a dia, assim, entendeu? E você acha que essa disposição dele, de estar perto, próximo, mesmo você sem saber o que fazer, como fazer, favoreceu para que essa mudança fosse menos dolorosa ou menos drástica, ou que fosse melhor para vocês? Com certeza, pastor, com certeza, ainda mais pelo fato da gente ser novos, né? Quando a Gabriela nasceu, se não fosse o suporte dele, ele ali do meu lado, não teria dado conta, não. Até porque, eu não sei se somos, né? Eu não tenho os meus pais, então eu acho que o momento que a gente se torna mãe, acho que é onde a gente mais sente a falta deles, né? Sim, e se não fosse o suporte dele, eu não sei se eu teria aguentado, sabe? Ele supriu toda a necessidade que eu tinha. E agora, a partir desse momento, quando vocês tinham um tempinho para conversar, né? Um pouquinho, né? Porque não tem tempo, né? As conversas sempre giravam em torno de quem? Dos filhos, da Gabriela, né? E aí fralda, se dormiu bem, é impressionante, né? Como é que as coisas acontecem. No nosso caso, foi até um pouquinho mais complicado, né? Porque eu estava doente, né? Com artrite. Durante a gravidez foi até tranquilo, graças a Deus, né? Mas depois que a Emily nasceu, o Wallace, coitado, teve que... Quando a neném chorava, ele que tinha que pegar, porque eu não conseguia ter aquela agilidade, né? A rapidez e força para segurar. Então, ele que tinha que pegar, trazer no colo. Então, ele também foi um apoio, assim, fundamental, né? Nesses primeiros anos da Emily, aí me ajudou demais, né? E esse apoio do marido, assim, é essencial. É essencial. Fundamental, né? Porque a gente agora começa um novo momento. E 95% do tempo das conversas, você vai falar sobre o filho. Infelizmente ou felizmente é assim, né? 2% você vai falar sobre outros temas mais simples. A vida sexual se fala muito pouco, né? Fica nos 2%? Nos 2% também, e aí a vida vai muda tudo. Você sabe que perto de 20% dos casais, eles se separam depois de 5 anos 25%. Que nasce, 25% da tinha. 25% dos casais se separam depois que nascem os filhos. Então, tem uma vida, né? 3, 4 anos, 2 anos ali, dependendo de cada caso, criando uma rotina legal,
né? E aí, de repente, a fase da vida muda. Né? E para a maioria dos casais vai acontecer isso. Vai. Aí né? exige uma adaptação E dessa mais nova engraçado, realidade, né? Tininha, que ontem a gente estava gravando um vídeo para as redes sociais, respondendo as perguntas, e um casal dizendo que estava acabando o casamento porque eles queriam ter filhos, a casa há 5 anos, e não conseguiam os filhos. Então estavam acabando o casamento porque queriam um filho e não conseguia. E outros estão acabando o casamento Porque não tem sabe um lidar com o filho, filho. né? Com filho Porque e todo marido. relacionamento ele vai ter tensões, conflitos, divergências, né? E um outro indivíduo, né? Um outro indivíduo que chega, um serzinho. ser que chega mudando tudo, quebrando tudo que a gente tinha, é desafiador, né? A pergunta que eu quero fazer para vocês, assim, o que é que vocês têm feito? Porque depois nasceu o Pedro, depois de Acho quanto que tempo? tem que falar do... Depois de 7 anos. 7 Na hora anos. que E aí, como é que começou foi? a entrar Legal, no Quando na começou a entrar no normalidade, esquema, chegou o Pedro de aí novo. chegou o Pedro. Aí como é que foi, Nina? Quando chegou o Pedro de novo, depois de 7 anos? Ai, pastor, todo mundo até tira um pouco de sarro de mim, porque com as crianças eu sou muito protetora. E o Pedro, não que ele foi uma criança doente, mas ele teve algumas complicaçõezinhas, teve uma hérnia quando ele nasceu, ele precisou fazer uma cirurgia meio que de emergência. Então, aquilo me deixou mais apegada com ele, assim. E eu falo, a gente está se readaptando à vida agora. Porque Quanto 2 tempo ele tem anos? agora, o Pedro? 1 ano. 1 ano. A gente está readaptando agora, a gente fez algumas escolhas, algumas alternativas para conseguir melhorar o casamento, porque eu falo, eu estava até com dificuldade no relacionamento com a Gabi, sabe? Eu sou sincera em dizer, pela diferença ser bastante, eu não estava sabendo como lidar, ela ali exigindo demais a minha atenção também, porque Era estava sozinha. mais voltada Até para então ele. era filha única, não era? Sim, e olha que ela é muito tranquila, ela é bem tranquila, as atenções que ela diz assim, era daquele tempo para ela, a felicidade dela é assim, mamãe, senta um pouquinho, brinca comigo, e eu não estava tendo esse tempo, se para minha filha eu não estava tendo esse tempo, quem Imagina pro coitado marido, do né? marido, né? É verdade. Então foi aí que a gente foi vendo que das necessidades dentro de casa, a gente tem conversado bastante sobre isso, tem procurado ajuda, porque se a gente deixar, a gente vive pelos filhos tranquilamente. As nossas necessidades de mulher e depois que se torna mãe são totalmente outras. A gente acaba esquecendo um pouco dessa questão do marido e mulher, né? Sim. Se a gente não põe, eu até vejo essa questão da separação, porque facilmente a gente esquece do casamento. A vida se torna os filhos. Você tem razão que você está falando. E aí a gente até gravou um programa com o título Meu Filho, Meu Mundo. Porque algumas pessoas, as mulheres, elas muitas vezes ela muda o foco da vida dela, tira dela do casamento, do esposo, do trabalho. Às vezes põe é o marido, filho. né? E algumas vezes é o o que é marido que pior, Exclui a mãe. é quando o marido coloca o filho como um mundo, é muito mais complexo, muito mais desafiador, e exclui a mãe. Aí a coisa fica difícil, porque ele começa a tratar a esposa como filha mais velha. Dá até para fazer um programa legal sobre esse tema, quando isso acontece do lado dos homens, né? Agora, você falou uma coisa interessante, que vocês estão tentando encontrar caminhos, né? Né, Tininha? Então, irmãos, diz para nós, diz alguma coisa, assim, algumas... Ninguém quer que você se exponha, não é isso, né? Algumas coisas que vocês estão pensando, imaginando, discutindo, tratando, para que o casamento seja firme, porque daqui a pouco o Gabi vai embora, Pedro vai embora, porque a vida é muito rápida, e aí fica vocês fazendo o que da vida? Acabou tudo? Não, peraí, a vida não é bem assim. Fala para nós o que vocês têm feito, discutido para A nossa rotina é bastante caminhos. intensa, né? Então, trabalho, casa, as crianças na escola. Então, quando a gente chega do trabalho, a gente pega eles na escola, chegamos em casa. O que a gente tem feito é tentar adiantar tudo, a parte de cuidados com ele, tarefa da Gabriela, Pedro, banho, comida e tal. Aí a gente tenta fazer tudo isso, colocar eles para dormir o quanto mais cedo possível para a gente ter um momento nosso. Aí senta no sofá, assiste uma televisão, come alguma coisa junto para ter um momento do casal, porque senão a gente não vai conseguir. E para o relacionamento, o mais importante, eu sei que é difícil para sair, agora com o bebê, que está com 1 aninho só ainda, né? O Pedro, né? Então, ainda exige muitos cuidados. E agora, esse tempo para os dois,
nem que seja simples assim, Exatamente. sentar no sofá, porque ali vai descansar. Ou você fazer uma massagem na perna, no pé, né? Que a mãe é um desgaste tremendo também, né? E você trabalha fora também, Trabalho. né? Eu trabalho o dia inteiro, então o tempo que eu tenho com as crianças é à noite. Eu tô tendo que me adaptar a muitas coisas, assim, né? Eu até estava comentando essa semana com o pessoal que eu convivo, né? Que para mim é muito difícil. Eu sei que eu preciso de um tempo para um exercício, para alguma coisa, mas eu ainda tenho aquela coisa na cabeça. Mas o tempo que eu vou ter de exercício é menos 1 hora com os meus filhos. Eu já fico o dia inteiro longe. É menos 1 hora que eu posso ter com meu esposo, né? Então, agora que a gente tem se adaptado, tem colocado as coisas nos eixos e vendo as prioridades, né? É porque são muitas demandas, né? Sim. Tem que ter tempo para você. Foi legal para a atividade física, para você, que isso é fundamental. E é preciso. Porque se você não cuida bem de você, como você vai cuidar bem dos filhos ou do esposo, não é? Um tempo para você, né? Um tempo para Deus, você com Deus, porque não adianta você colocar... Se você colocou seu filho como prioridade, a sua vida vai se destruir no momento, porque ele vai embora. E filho é bicho ingrato, às vezes, né? Ele vai embora. Não é que ele é mau, é que ele chega a hora dele voar, né? E a sua vida acabou. Né? Tem um tempo para você, um tempo para Deus, um tempo para o outro. Né? Para o esposo ou para a esposa, um tempo para a família. Né? Todos juntos. E um tempo para cada filho. É uma demanda, de fato, tremenda. E para quem trabalha fora é um grande desafio. O planejamento é fundamental para isso, né? Sim. E vocês têm tido, assim, tempo para comemorar as vitórias dos seus filhos? É aniversário, está caminhando, está andando, aprendeu a sentar. Apesar de toda essa adaptação, né? E ainda tem toda essa preocupação com essas fases que as crianças estão passando, né? Olha, da Gabi, eu me cobrava mais, né? A gente, nossa, tinha que ter as fotos todo mês, tinha que fazer tudo muito certinho, muito organizado. Do Pedro a gente até faz, mas bem menos, né? Para você ter uma ideia, o aniversário de 1 ano dele a gente foi fazer com quase 1 ano e 2, que a gente foi adaptando as pessoas, quem dava para estar, quem não dava. Tipo, o importante é comemorar com quem a gente gosta. Se esperou até agora, então Espera que um pouquinho seja mais. com 1 ano e 2, com 1 ano e 3. Se fosse da primeira, não, tem que ser na data Na data certinha. certa. Senão o mundo vai acabar, vai desabar, né? O da Gabi foi na semana, né? E aí se não fosse, né? Aí vai dele. E dizem que o segundo filho, ele acaba ficando mais esperto do que o primeiro, porque o primeiro você fica tão ali, né? Cuidando todos os passos, todos os movimentos. O segundo você já larga. E aí ele pode ter mais liberdade para avançar, né? É verdade. É desafiador. Agora a gente está quase acabando o programa, Nina. Diz para nós assim, alguns pontos que você mas são fundamentais para ter uma relação saudável, né, com o filho e manter um casamento saudável, porque perfeito nunca vai ser. Bom, acho que em primeiro lugar, como a gente comentou, né, que o Moi teve o carinho, o cuidado de me ajudar desde o início, né? Deixar bem claro que ele é o pai também, que às vezes as mesmas necessidades que eu tô tendo como mãe, ali também nasceu um pai, né? E as necessidades dele? Isso que eu ia Muito perguntar. legal. Tem que deixar de lado? Não, a gente tem que começar a olhar que ele também está abrindo mão de noite, de sono, assim como eu. A gente não pode se vitimizar. Só eu como mãe, só eu sofro. Não, e ele? E o pai? E, acima de tudo, depois, claro, nos primeiros momentos é difícil a gente pensar na vida conjugal, marido e mulher. Mas e depois? E as necessidades dele como homem? Ele também precisa ser cuidado, ser acarinhado, né? E uma das coisas, acho que uma das coisas que a gente tem feito é isso. Dedicar momento de qualidade com as crianças, mas também, nem que seja meia hora no dia, mas ter esse momento de qualidade com o esposo, né? Que legal. E você, Hermógenes? Mesma coisa, assim, nesse sentido. Como posso dizer? Eu tento fazer minha parte da melhor forma possível e atender, tanto, no caso, os filhos e a esposa, as necessidades da melhor forma possível. Eu acho que isso, né? Ter o carinho sempre, demonstrando carinho por ela, pelas crianças, carinho nela na frente das crianças, né? Para se sentirem, muito legal. terem essa referência, né? É verdade. Acho que isso. E a gente percebe mesmo, né, que quando você, antes marido e mulher, teve filhos, os papéis mudam.
né? Agora você assume mais um papel, né? O papel de mãe e de pai. E essa sensibilidade da esposa, né? De também colocá-lo dentro trazê-lo para contexto, perto desse né? todo esse contexto. De pai, que ele é importante segurar a criança, é importante dar papinha, participar de tudo isso também, né? Então não pode dizer que é só meu filho, né? E meu filho, meu mundo, né? E aí tem tantas adaptações, mas a gente poderia até falar o seguinte para vocês: vocês vão sobreviver, viu? É só vocês darem um tempo ao tempo e sempre lembrar do outro nas pequenas coisas, nos pequenos tempos que sobram, né? E fazer coisas juntas, coisas assim. Às vezes não para conversar assuntos sérios, né? Chega lá, vai falar do bebê, vai falar da filha, tudo. Falar de coisas só de vocês mesmo, né? Ou assuntos que não tem nada a ver com o filho, porque a gente viu aqui na estatística, né? Que fica 2% para falar sobre vocês, 95% é dos filhos, né? Sobre os filhos, né? Olha, a gente acabou. Pena, o tempo já passou, acabou. Né? E foi tão tranquila a conversa, Deus abençoe né? vocês. Amém. Muito obrigado por terem vindo aqui conosco partilhar a sua história, tá bom? Vamos tomar um suquinho, então. A paternidade e o casamento não são coisas incompatíveis, né? São coisas diferentes, mas são partes da mesma moeda, é cara e coroa. Cada um tem seu lado, mas é a mesma pessoa, o mesmo ser humano. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para trabalhar, há tempo para morrer, até para morrer há tempo para tudo. Então, quando você entende que um filho é parte do processo de viver, de amadurecer, de tornar-se um indivíduo completo como homem, como mulher, então a sua vida faz todo sentido. Interessante ver que o casal teve dificuldades no começo, mas o diálogo, a resignação de abrir mão do meu tempo, do meu trabalho, da minha vida, para estar com outros momentos de dificuldade, traz o casal um para mais perto do outro. O problema é quando um se foca com aquele tema e o outro se ausenta, fica distante, fica alheio, fica apático. A apatia vai gerar crítica, a crítica vai gerar um sentido de vitimização. E a vitimização não vai atender à sua necessidade como homem, como mulher, como pai, como mãe, e não vai dar ao seu filho a alegria de ter pais que se amam e se respeitam. É desafiador? É, mas é bonito. Então, para um pouquinho, conversem bastante, se organizem, façam um roteiro de vida e avancem com felicidade e com amor. Deus abençoe você, eu quero orar contigo e por você também. Pai de amor que está no céu, somos gratos porque o Senhor nos dá a alegria da vida, do casamento, dos filhos também. São desafios gigantescos, mas que quando vivemos com amor e com respeito e resignação, alcançamos uma família saudável em cada dimensão. Obrigado por teu amor, em nome de Jesus, amém. Vai lá, você como pai, como mãe, como esposa, une as coisas. Deus abençoe você. Até a próxima semana aqui no Lar de Família, feito com amor e carinho na nossa família, na sua família. Tchau.